Olá amigos, tudo bem? Sou o Wagner Bonato, você já me conhece e hoje no quadro Alô Corretor eu tenho a honra de receber um grande amigo meu, Alessandro Figueiredo. Ele que acima de tudo é torcedor fanático do Internacional, não que eu goste disso, mas afinal de contas é meu amigo, a gente tem que respeitar, não é verdade? Alessandro, primeiro cara, obrigado por você ter aceitado o convite, é uma honra te receber aqui. Cara, vou explorar todas as suas melhores histórias para contar para o meu público. Renato, eu que quero te agradecer essa oportunidade de estar hoje aqui trocando essas ideias, as nossas experiências de mercado, né? E quero tentar passar o máximo possível da minha experiência ao teu público. Legal, Alessandro. Cara, primeira coisa, vou ter que perguntar, gente, qual a sua idade e há quanto tempo você já está no mercado imobiliário? Eu tô com 40 anos de idade e tô no mercado imobiliário há 40 anos. Como assim, cara? Não, peraí. Então você está mentindo a idade. Como é que é essa história? 40 anos e 40 anos no mercado imobiliário? Peraí. Por que eu digo 40 anos de idade, que é a minha idade real? Tá? E 40 anos de mercado imobiliário, porque eu nasci no meio de corretores de imóveis. Meu pai é corretor de imóveis, na qual eu me orgulho muito dele ser. Muito do que eu sei hoje aprendi com ele e convivi no meio de muitos corretores bons na cidade de Porto Alegre e venho hoje com 40 anos digamos, de experiência de mercado. Já ouviu história? Muitas histórias. O Alessandro, eu desconfio que ele é aquela criança que nós corretores sonhamos um dia ter. O teu filho chega, pai, quando eu crescer eu quero ser corretor de imóveis, é isso mesmo? Você fez isso? Na verdade, eu acho que toda criança quer seguir a profissão do pai, na minha opinião. É verdade. E eu tive essa oportunidade de seguir a profissão do meu pai, na qual eu me orgulho muito. Me orgulho 100% de dizer que sou filho do Camilo. Meu pai tem grande conhecimento do mercado, que ele pôde passar para mim. Trabalhou na Jorge Mugrecin, na Encol e diversas outras empresas. E posso te dizer, Bonato, que eu consegui falar ao público, passando a minha experiência no sentido de vendas, que hoje muitas pessoas dizem, esse aí que é o filho do Camilo, entendeu? E hoje inverte, esse aí que é o pai do Alessandro. E isso aí pra mim eu acho que é uma coisa que meu pai se orgulha muito disso também. Tenho certeza. O Alessandro, gente, vocês vão ter a oportunidade na nossa conversa de conhecer um pouco da história de sucesso desse cara. É um cara que já foi premiado, já foi destaque, já foi gerente de grandes empresas e hoje é meu amigo. Então, Alessandro, cara, eu queria que você contasse algumas histórias pro pessoal. A gente acaba se identificando e tem aquele corretor às vezes que ele não gosta de plantão de vendas. Ele está escalado com um plantão que de repente não tem movimento, é um plantão ruim, aquele que ninguém gosta de ir. E você tem uma história que é fantástica, justamente sobre isso. Conta pra gente como que é. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Goldstein Cereal, com eu me orgulho muito. Aprendi muito lá dentro, cresci muito profissionalmente dentro da empresa, tá? Isso aí na região lá de Porto Alegre. E um dos plantões que eu fiz, um dos primeiros plantões que eu fiz, foi um plantão em Teresópolis que nenhum corretor queria fazer esse plantão porque não dava captação nesse plantão. E quando a gente entra numa empresa, a gente sempre pensa no sentido que não interessa um plantão ruim, a gente tem que fazer. E eu tenho esse pensamento comigo, de fazer o plantão, comprometimento, mesmo que ele seja ruim, por causa do meu comprometimento. O corretor, acho que quanto menos espera, o cliente está batendo na porta. E aconteceu comigo. Quanto menos esperei, ele bateu na porta. E era o primeiro plantão seu nesse empreendimento? Nesse empreendimento era o primeiro plantão meu. Era numa segunda-feira chuvosa. Isso aí foi em 2006, que eu nunca vou me esquecer, no mês de maio. Era o primeiro jogo do Internacional, se não me engano, pela Libertadores. Tá? Já acordou frenético, já pensando no jogo. Né? Exatamente. Inclusive, esse cliente era do interior e estava vindo a Porto Alegre para assistir o jogo do Inter. Também torcia pro Inter? Colorado. Ah, bom. Colorado. Já criou conexão com o cliente já. Até já começou aí, digamos, o vínculo da gente poder se dar bem, deu certo a parceria. E esse cliente marcou numa quarta-feira para a gente conversar. Ele me ligou dizendo que não ia poder na quarta-feira, que na quinta-feira eu pegasse ele numa rua lá no bairro lá, Auxiliadora,
para a gente poder ir olhar os empreendimentos que eu tinha para oferecer para ele. Quando eu cheguei na frente do prédio para pegar ele, um rapaz bem simples, roupa bem simples, tudo. Quando ele entrou no carro, eu disse, olha, aquele carro vai nos seguir. Aí, na verdade, quando ele falou isso, eu achei, entrei numa fria, é um assalto, tô ralado. Me ferrei. Chegando próximo da nossa central de vendas, lá perto de Iguatemi, eu pedi para entrar falei para eles, olha, vamos entrar dentro do plantão para te conhecer. Entrei tudo, vi que estava tudo sob controle, saí para mostrar os empreendimentos. Não entrei em nenhum empreendimento, não entrei em nenhum apartamento, só passei na frente dos empreendimentos. Voltei para a central de vendas. Quando cheguei na central de vendas lá, ofereci cafezinho, água. Eu disse, não, só quero um copo d'água. Vamos sentar? Não, vou ficar em pé. Fui buscar os folders, tudo. Com pressa de ir embora. Com pressa de ir embora. Só me bota os preços, bota as unidades que você está me oferecendo. Amanhã, 1h da tarde, eu vou te ligar para fazer uma proposta. Supostamente, pareceu para você que fosse só uma especulação? De repente, o cara não pediu, não quis avaliar, negociar preço, nada? Na verdade, eu fiquei meio assim, porque foi muito rápido a situação toda, até do atendimento. A questão deu que meia hora, 45 minutos deu esse trâmite todo. Há uma coisa importante que eu me esqueci de falar no começo, que esse cliente, quando eu atendi ele por telefone, eu não peguei o número do telefone dele. Eu esqueci. Claro, daí na segunda vez, quando ele me ligou para confirmar que seria na quinta-feira, eu peguei o telefone dele. Mas teve que contar com a sorte, então. Tive que contar com a sorte. Todo corretor, eu sou da seguinte teoria, ele começa com a sorte. Mas para ele começar com a sorte, ele tem que ter um comprometimento. Tudo anda junto. Sorte, competência, comprometimento. Para fechar a venda tem que ter a competência. Tem que ter uma competência. Não adianta a gente ter só sorte e comprometimento. E partindo desse princípio, eu disse, ele vai fazer a proposta, me falou que amanhã 1h ele ia me ligar. Fiquei aguardando, achando que não ia ligar. Tô fechando a porta. Tem que ligar para ele depois. Exatamente, dando um feedback depois sobre a situação para ver como é que foi. Fechando a porta da minha casa, toco o telefone e eu liguei para ele. Nunca vou me esquecer. Peguei, Alessandro, anota a proposta aí. Tal unidade, eu vou pagar assim. Gente, aquilo dali para mim, posso dizer para vocês que mudou a minha vida. Em 2006 foi uma venda de 6 milhões, para vocês terem uma ideia. E de lá para cá... Valeria uns 15 milhões. 15 milhões. De lá para cá, eu posso dizer que a minha vida mudou muito. Não só por causa desse cliente, mas como profissionalmente no mercado imobiliário. Então eu te digo sempre, aposta no plantão. Plantão não interessa. Se tu não está dando no plantão, tu tem que fazer um outro trabalho específico para te dar retorno. Mas acho que o principal que a gente pode absorver nessa história, principalmente, é o fato de você ter se comprometido com o plantão. No dia de chuva você estava lá, no horário que tinha que estar, fez um bom atendimento, porque afinal de contas, se o cliente ligou para você, é porque você ganhou a confiança dele. Se você não tivesse ganho a confiança, ele provavelmente podia ir outro dia lá e procurar outro corretor, mas ele ligou para você. Então, teve esse fato. E aí teve a competência de você conseguir fechar o negócio com o potencial comprador. E aí você vendeu muito mais para ele depois, como é que foi? Mas aí você vendi outras coisas para ele, com certeza. Até uma venda, um lançamento que nós estávamos fazendo de alto padrão, lá, um apartamento de 2 milhões para fora. Ofereci para ele o produto e ele, não vou comprar agora. E eu fiz uma maneira dele ir comigo no plantão como se eu tivesse uma desculpa para ir buscar alguma coisa. E eu me lembro direitinho quando eu parei o carro na frente do plantão, tava os corretores de plantão, tudo. Eu meio que forcei para ele, então vamos entrar. Ele entrou e comprou 2 apartamentos e fez um senhor duplex lá na ocasião. Foi mais 4 milhões e meio de venda, que inclusive foi a última venda que eu fiz antes de eu virar gerente de vendas lá da Gold Cinderella. Essa é uma história legal também, que você fez o trabalho de corretor e se tornou gerente dentro de uma grande empresa que é a Gold Cinderella, lá em Porto Alegre. Como que foi? O que aconteceu? Você me contou que teve uma história, teve um lançamento que você acabou se destacando e como é que foi? A Gold Cinderella, na verdade, ela só atuava praticamente na capital de Porto Alegre.
E eles estavam indo para a região metropolitana, que é em Canoas, que é um mercado hoje de grande expansão hoje, vou te dizer que é um mercado que está crescendo muito. E a Gold Cinderella e a Ross estavam lançando um empreendimento em Canoas, umas casas no condomínio fechado, chamado Jardim do Lago. Qual foi feito lá uma reunião geral com todos os corretores da House, né? E foi dito que era proibido o corretor atravessar o rio para ir vender, que divide Canoas e Porto Alegre é um rio, que era proibido o corretor atravessar o rio para vender essas casas em Canoas, que era foco, que a palavra foco sempre foi importante para o jornal. E partindo desse princípio, o corretor não podia ir para Canoas, tinha que focar em Porto Alegre. E nesse desafio eu consegui vender 27 casas nesse condomínio sem fazer plantão. Quantos dias? Isso aí deu uma média aí de uns 30 dias mais ou menos. Quase uma casa por dia. É, quase uma casa por dia. E aí foi que surgiu o convite para você se tornar gerente na Gold Cinderella. Num coquetel lá de lançamento, houve o convite lá através lá do diretor. Na ocasião eles estavam montando o Living, que é uma outra marca da Gold Cinderella, em Porto Alegre. Eu nunca me esqueço do Jornada quando falou sobre a apresentação lá que tem sangue na veia, vem de família, falou do meu pai até na ocasião. E isso aí ele até falou que o Alessandro hoje era conhecido como o filho do Dilon Camilo. Então, nesse sentido que ele falou na ocasião, e isso aí pra mim me orgulha muito. Que legal, cara. E aí desenvolveu a história lá da Cirela, a história continuou em Porto Alegre por um tempo. Uma coisa interessante até, eu me lembrei de uma história, o primeiro lançamento do Living foi um projeto na Arita Ragô, em Porto Alegre, e quando eu entrei nesse projeto como gerente de venda, já estava andando no lançamento. E te vira, tem que montar a equipe, é tudo que tem que fazer o trabalho. Já estava na metade do jogo. E eu consegui entrar e consegui fazer com a minha equipe de vendas, foi a equipe que mais vendeu esse empreendimento. E ali foi um sucesso através do outro e deu certo, graças a Deus. E o nosso amigo que está assistindo a gente agora, de todo o Brasil, o que você, Alessandro, com 40 anos de bagagem no mercado imobiliário, se você pudesse dar um conselho para aquele cara que está começando, para aquele cara que está achando que a gente vive um momento de crise, que está difícil, qual conselho você daria para ele se ele estivesse na sua frente agora? Renato, o que eu, Alessandro, corretor de imóveis, tenho comigo que faz o meu trabalho acontecer? Primeira coisa, comprometimento que eu vejo. A gente tem que ter comprometimento com o horário, comprometimento com o cliente, comprometimento com os colegas, tá? Para poder o negócio fluir. Primeira coisa que eu tenho. Segundo objetivo é foco. Você tem que ter foco. Você tem que conhecer o produto que você vende, você tem que conhecer o produto da concorrência para te poder, quando conversar com o cliente, poder falar as coisas objetivas, tá? E uma coisa que eu acho que considero mais importante para te poder economizar tempo teu e economizar tempo do cliente é pegar bem o perfil do cliente, pegar bem o que ele procura no mercado. Isso são pontos que eu vejo que é onde a gente consegue ter sucesso no mercado, ter esses elementos para poder viabilizar uma venda o mais rápido possível e uma venda bem saudável. É que eu, Alessandro, faço no meu dia a dia para poder viabilizar as minhas vendas. É isso que eu queria deixar para vocês. Bom, é justamente o que eu falo nos meus vídeos, nos meus treinamentos aí, prova real sobre isso. É foco, é comprometimento, é você fazer o filtro que o seu cliente quer. Você precisa entender o que essa pessoa que está na sua frente busca. É isso mesmo, né, Alessandro? É isso aí, Bonato. Para ter esse sucesso de vendas, o corretor tem que ter foco, responsabilidade e comprometimento. Ele tendo esses quesitos, para mim, ele é um corretor de sucesso. É isso aí, gente. Hoje tivemos uma verdadeira aula com meu amigo Alessandro Figueiredo. Quero agradecer você que ficou até agora acompanhando. Eu tenho certeza que você aprendeu muito, assim como eu aprendi e sempre aprendo com as diversas histórias que eu ouço. Assim como o Alessandro, que é um cara hoje de sucesso, é um grande parceiro, é um grande amigo que trabalha comigo, é um parceiro de negócio, é um parceiro de churrasco. E fico feliz, Alessandro, por você ter aceitado o convite. Mais uma vez, obrigado. E espero te encontrar sempre contando novas e novas histórias para o meu corretor. Ronaldo, eu que quero te agradecer essa oportunidade que você está me dando aí.
e espero aí poder contribuir com o mercado imobiliário nesses grandes fechamentos aí, passando experiência e adquirindo experiência, que eu sou do seguinte princípio: todo dia a gente aprende algo na corretagem, todo dia a gente se surpreende com algo que a gente pode aprimorar a nossa experiência no mercado imobiliário, e eu faço isso no meu dia a dia. Por isso que é importante, você que é copo cheio, esvazia o copo, ouve e aprende mais. Vou ficando por aqui. Você que não conhece ainda, acesse a minha fanpage, facebook.com/palestrante wbonato, ou no YouTube se inscreve, você vai receber as informações de novos vídeos imediatamente. youtube.com/treinamento wbonato. Eu encontro você nos próximos vídeos. Até mais.